Olá, meus amigos! Quanta alegria estarmos unidos neste momento de amor. É como se nós estivéssemos nos encontrando e nos encaminhando para um grande um oásis de paz, de tranquilidade, de refazimento das nossas energias físicas, as nossas energias mentais, as nossas energias emocionais e as nossas energias espirituais. Sejam todos bem-vindos a este momento tão sagrado, que é um momento de vivências com o nosso Mestre Jesus, aquele a quem buscamos e que deixou seu lastro de luz impregnando todo o planeta Terra quando ele se fez carne, quando ele se ligou a um corpo físico, porque em realidade somos todos interligados. Então, quando um espírito deste nível vem à Terra, no nível do inconsciente coletivo ligado à matéria, ele estabiliza, ele traz uma nova energia, ele traz o reino dos céus, como ele anunciou o tempo inteiro, o reino dos céus. Já estava em nós, porque o Senhor deste reino, que representa Deus, por ser o Filho divino, não que nós não sejamos também. Nós somos filhos de Deus, mas Ele, encarnado, é o espírito de maior ligação com o alto, a tal ponto de ser um com Deus, pelas conquistas já por Ele realizadas. Quando Ele esteve entre nós, Ele se designava Filho do Homem e designou João o Batista como aquele espírito mais evoluído encarnado na Terra como filho de mulher. O que vem isso a ser? Qual o significado disso? Por que Jesus nos evangelhos se coloca tão frequentemente como filho do homem? Qual a diferença entre filho do homem e filho da mulher? Na realidade, precisamos entender a cultura judaica, nós precisamos entender o ideário da época para entendermos muitas das expressões que nos chegaram através dos evangelhos. Então, filho de mulher é aquela pessoa no nível em que estamos que encarna através de um corpo de mulher. Claro que Jesus teve esse processo encarnatório, mas ele se designava filho da humanidade. Esse homem não tem a ver com o sexo masculino, o sexo feminino, era filho daquilo que a humanidade de melhor pode organizar. Então, quando ele se diz filho do homem, ele se coloca como exemplo, como a encarnação do ápice que nós poderemos chegar. Não é à toa que, como resposta à pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca aos benfeitores qual é o modelo e guia da humanidade, eles respondem Jesus. Porque o Senhor é aquele que utilizou de forma integral todos os recursos que o cérebro humano, que a consciência humana pode utilizar. E ao realizar isso, ele criou na energia do inconsciente, da matéria onde nós estamos ligados, essa energia que nos envolve, ele alçou, ele criou um novo patamar que ele designa como o reino dos céus. Então sejam todos muito bem-vindos a esse espaço interdimensional no qual desejamos vivenciar esse reino, nos ligar à consciência cósmica através da inspiração e da vivência com Jesus. Você que me acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade, um beijo no seu coração, alegria estarmos juntos para este momento
momento de luz, você que me acompanha pela tvnovaluz.com, o meu beijo no seu coração, nossos queridos companheiros que estão bem aqui no chat, os queridos companheiros que são os azuizinhos, os anjos azuis que estão dando suporte ao nosso chat, um beijo de luz, um beijo a todos. Quero também agradecer a presença do Cassiano Ferreira, que na técnica está comigo lá no Rio de Janeiro, dando suporte a este programa. Um beijo em cada coração. Estamos unidos para mais uma experiência de amor. Vamos orar? Vamos unir os nossos corações. Mestre adorado, Senhor das nossas existências, aqui estamos, Senhor, a vos pedir por todos os irmãos que estão ligados a este programa agora ou que futuramente irão assisti-lo. Que eles possam, Senhor, vivenciar as energias divinas trabalhando em todos os seus veículos de expressão, como atualmente, neste momento, estamos sentindo. Que o vosso amor, Senhor, invada cada lar, cada coração, todos aqueles cujos nomes estão em nosso pensamento, estão no chat, todos aqueles que estão ligados aos desejos de luz, saúde e paz no planeta, que todos sejam felicitados e que os benfeitores espirituais ligados a este programa possam encaminhar todas as situações, possam nos amparar em mais esta vivência com Jesus. Graças a Deus. Muito bom, meus amigos, muito bom. E aí nós temos aquela questão que está sempre em nosso pensamento como algo a nos impulsionar a uma autorreflexão. Quem lidera a nossa vida? Você já pensou nisso? Quem lidera a sua vida? Essa questão me invadiu profundamente a alma esta semana, porque um amigo muito querido, muito ligado ao infeliz vício no álcool, ele dizia que na realidade durante mais de 20 anos ele não viveu. Quem viveu através dele foi o vício e que o corpo dele era dominado tão somente pelas questões da matéria. E quando lhe vinha aquele desejo do álcool, ele não tinha poder sobre si próprio. Então, quantas coisas horríveis ele fez com as pessoas que o envolviam. Então, era uma pessoa liderada pelo vício, que desejava uma outra vida internamente, desejava uma outra existência, mas não tinha forças para romper com toda aquela rede de energia que o aprisionava. Porque se tivermos um padrão comportamental equivocado, esse padrão, quanto mais nós o repetirmos, mais ele terá energia, mais ele terá poder. Então, na realidade, meus irmãos, nós temos um veículo físico. Através dele, nós aprendemos e nos expressamos na matéria densa. Mas nós temos também um veículo perispiritual, que é composto por vários sistemas que são chamados de corpo mental, que é a área do psiquismo, a área da racionalidade, da aprendizagem, da cognição. Mas temos também a área da emoção, que é todo um sistema que trabalha. Essa área, ela também tem a sua expressão, tem a sua vontade, entre aspas, mas nós não somos o corpo físico, nós não somos o perispírito, nós não somos o corpo mental, não somos o corpo áurico, que é esse campo energético no entorno. Eles são vestimentas, como eu não sou essa blusa que eu estou vestindo, que agora está aqui, daqui a pouco vai para a máquina de lavar, e quando já ficar rota, vai para o lixo. Eu não sou isso.
nós não somos os nossos veículos de expressão, nós não somos a matéria densa, nem a matéria perispiritual. Nós somos o espírito e temos interesses que muitas vezes são antagônicos aos chamamentos e desejos do nosso corpo físico. Então, se eu tenho um corpo físico que muitas vezes já traz até de questões genéticas, tendências para algumas coisas, e nós percebemos pelos estudos das ciências atuais que quando recebemos um corpo físico de uma família com muitos casos de problemas cardíacos, com muitos casos de problemas arteriais, com muitos casos de problema de colesterol alto, com muitos casos de depressão, que aí já envolve não apenas a questão física, mas já envolve as questões do cérebro, a quantidade de elementos bioquímicos, muitas vezes. Nós recebemos um corpo com tendências. É preciso identificar isso e não acreditar que o corpo não tem fragilidades, porque ele tem. Não só quando fazemos um exame bioquímico, quando vamos no laboratório ver a questão do colesterol, do triglicerídeo, do não sei o que, do pau, não é só nisso que nós reconhecemos o corpo. Nós também reconhecemos que ele tem padrões que foram designados pelos genes que estão aqui. E aí, como fazer? Existe uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo de Hahnemann, que nos trouxe a homeopatia, dizendo que, na realidade, quem comanda é o espírito. Então, mesmo que o corpo seja um corpo com tendências a explosões, a elaboração de elementos bioquímicos com uma rapidez ou bem devagar, que levam, que conduzem a algumas questões comportamentais, quem decide? Quem lidera? Quem está no comando? Se temos uma vontade frágil, nós vamos permitir que esses veículos acabem nos induzindo a determinados tipos comportamentais, assim como podemos ser induzidos por aqueles que convivem conosco, fisicamente ou espiritualmente, que podem nos dar inspirações, boas ou mais. Lá no livro Ação e Reação, já falei sobre isso algumas vezes em palestra e em programas. Há o depoimento de um espírito vingador que desejava vingar-se no seu sobrinho, mas esse espírito já desencarnado, mas tinha sido morto, assassinado pelo pai daquele senhor que estava ali. E ele acabou tendo como vontade e desejo a vingança, vingar-se do irmão através do filho que estava encarnado, o filho desse irmão, o sobrinho, que possuía fragilidades. Então ele participou de orientações, ele buscou espíritos maléficos que têm toda uma habilidade, um estudo a respeito de como produzir o processo obsessivo de forma mais profunda. Porque se existem cientistas do pensamento, cientistas que buscam as curas de todas as áreas do conhecimento humano na Terra, no plano espiritual esses espíritos continuam trabalhando, evoluindo. E se existem aqueles que são verdadeiros ases no processo de crueldade, quando desencarnam, não se transformam em anjos da noite para o vinho. Então eles trazem aquele ideário no plano espiritual inferior e desejam repetir o modelo lógico que eles tiveram na Terra e começam a amealhar espíritos que sejam do mesmo padrão deles. Então esses irmãos, na realidade, eram dois que eram tios do rapaz, que nem era tão jovem, mas
eles foram participar na escola de Vingadores e a técnica era exatamente, antes de começar um processo de perseguição, estudar as fragilidades da pessoa. E esse rapaz, que era um jovem senhor, ele tinha uma fragilidade com relação a ser uma pessoa muito apegada aos bens materiais. Ele só pensava na riqueza, ele até vivia de forma muito simples e impunha ao próprio filho e à esposa cerceamentos, porque ele queria guardar, juntar, amealhar dinheiro apenas. Então, o que eles fizeram, esses vingadores? Eles trouxeram para o convívio naquele lar e deixaram implantados espíritos dementados de pessoas que desencarnaram, dementes que eram extremamente apegados a tesouros, aos seus bens materiais, e deixaram ali naquela casa. Então, além dos processos de hipnose nos quais eles ficavam repetindo o valor do dinheiro, ideias de guardar recursos, cada vez aumentando mais as instruções e inspirações negativas, as induções que funcionavam como uma verdadeira hipnose, porque eram repetidas o tempo todo, e o jovem aquele jovem senhor assimilava, porque já trazia dentro dele aquela fragilidade. Mas não apenas isso, eles também trouxeram espíritos que ficaram ali no ambiente doméstico, que não tinha a força da oração, que não era guardado pela força do bem, da caridade, das leituras edificantes, do amor. Então era uma casa totalmente aberta à entrada e saída de entidades do mal, porque não havia ali o reforço da prece e do desejo de espiritualidade. Então, essas entidades trazidas pelos maus ficaram ali. Então, elas nem se davam conta de tão loucas que eram, e isso acontece muitas vezes, nem se dão conta do plano material. Elas estão ali dentro do seu mundo particular, mas exalando uma energia própria dos pensamentos de usura, que lhes invadiam o tempo inteiro a mente. Então a frequência desses pensamentos de usura influenciava permanentemente aquele jovem senhor. Então, meus amigos, vamos pensar. Todos nós estamos imersos no mundo espiritual. Mesmo que não tenha nenhuma entidade vingadora participante de um curso de perseguição espiritual que nos deseja o mal, nós, em realidade, estamos imersos numa rede e acabamos atraindo para a nossa convivência e para entrar no nosso lar irmãos que estejam no mesmo padrão vibratório, de tal forma que nós até nos sentimos bem na presença deles. E às vezes podemos nos sentir mal na presença dos benfeitores, porque a irradiação não se encaixa. Nós tínhamos uma companheira que foi muito boa para nós na primeira casinha do Grupo Espírita Recanto da Prece, que nós fundamos lá no Recreio, que ficava bem no núcleo, que ainda fica, ainda possuímos essa casa, que é o Grupo Espírita Recanto da Prece originário, e fica bem no centro do Terreirão, que é uma comunidade muito carente. Então, era nossa vizinha uma companheira bondosa, mas ela tinha o vício do álcool. Então ela falava: Yasmin, às vezes chegavam doações e por ela morar ao lado, e às vezes as pessoas levavam tarde da noite ou em horários que a instituição estava fechada. Ela era tão de confiança que nós deixávamos a chave com ela. Eu deixava com ela a chave. Aí ela dizia: Yasmin, você sabe que ontem chegou essa doação? Aí eu abri, entrei, pedi para botar lá dentro, tal. Mas você sabe que eu entrei aqui, eu me senti tão tonta, Yasmin, eu me sinto tão mal aqui dentro. Aí eu disse: mas eu não acredito, mal aqui a gente só faz rezar. Ah, mas aonde eu me sinto bem é no bar. Eu vou te contar, vou abrir meu coração. No bar eu me sinto em casa, me sinto bem, mas eu entro aqui, nossa, me dá enjoo.
Eu ponho o pé aqui dentro, dá até vontade de vomitar, Yasmin, não sei o que é aqui. Aí eu, tá, eu imagino. O que a gente vai dizer? A gente vai orar, vai abraçar. O que eu podia fazer? A não ser abraçar e orar por ela, tratá-la à distância, não é? Desencarnou muito cedo, muito jovem, mas desencarnou vitimada pelas doenças próprias do alcoolismo, né? É uma querida e rezamos imensamente por ela sempre, uma querida. Pessoa boníssima, mas com essa fragilidade. Então, meus amores, nós precisamos parar para pensar quem é que lidera a nossa existência. Por que essa companheira se sentia mal? Porque os companheiros que estavam ao lado dela e a rede na qual ela estava ligada era a rede do vício. E ao entrar num ambiente de muita paz, um ambiente onde se estuda o Evangelho, se ora, se faz a caridade, é lógico que ela sentia a diferença de reverberação, a frequência é muito diferente. Então ela sentia muitas vezes até o afastamento das entidades que não podiam adentrar numa casa. Só aquelas que têm a permissão, nos momentos da desobsessão, por algum motivo, as entidades negativas muitas vezes adentram os ambientes da casa espírita porque precisam do socorro. Então, no caso, elas não seriam socorridas, então elas não tinham o campo magnético, as impedia de entrar. E a ausência dessas entidades a fazia ficar meio tonta, porque ela não era dona de si própria. Ela era um conjunto de seres liderando aquele corpo. Então, quanto menos nós temos força sobre o corpo, mais nós vamos permitindo-nos sermos pensados, sermos conduzidos pela rede na qual nós nos encontramos. Essa é a verdadeira questão. Então, eu devo comer muito ou pouco, eu devo comer o que me é importante. Mas eu gosto de vez em quando de um docinho aqui, um docinho ali. Organiza a sua vida. Conversa com o seu nutricionista, conversa com o seu médico. Olha, eu gosto disso. Quando é que eu posso? Quando é que é razoável? Tudo é o caminho do meio. Mas eu vou aproveitar, eu estou aqui na Terra, eu também penso assim. Mas eu não posso comer chocolate todos os dias. Eu amo de paixão chocolate. Mas eu adoro chocolate, o que eu faço? Não posso, eu tenho mais de 300 de colesterol, meus irmãos. Eu não posso, eu tenho um histórico familiar. Então eu já sei que eu tenho um corpo que tem uma fragilidade e, por incrível que pareça, meus ancestrais eram apaixonados por chocolate. Não sei se nos meus genes há uma chocolatra ali. Então o que faço? Vou abrir mão do chocolate? Não precisa abrir mão de forma absoluta. Vamos razoavelmente ingerindo. Então, um dia na semana eu vou comer meu chocolate. Então, tá bom. Quem está na liderança? Essa é a grande questão. Então, sempre quando eu tenho um hábito que me faz mal, esse hábito se chama vício. Hábito é aquilo que nós fazemos regularmente. Tudo que é regular é um hábito. Então, se aquilo não é um bom hábito, ou seja, se faz mal ao meu corpo, se faz mal a mim como espírito imortal, se faz mal às pessoas que estão comigo, não é bom. E aí eu tenho que buscar me desinteressar por isso, para me interessar pela saúde, pelo bem-estar, pelo equilíbrio dos meus veículos de expressão e das pessoas a quem eu amo, aproveitando a oportunidade que tenho de encarnação nesse planeta. Porque
toda a energia que movimenta o meu corpo, toda a energia que movimenta o meu pensamento, que me traz na memória aquelas situações que eu preciso recordar para que eu possa falar, me expressar. Quem me deu todo esse poder? Fui eu? Eu comprei aonde? Em que situação eu criei esse poder? Esse poder, essa energia me foi dada por Deus. Eu estou viva aqui, mas não fui eu que me criei. Eu tenho o meu corpo, mas não fui eu que criei esse corpo. O que eu fiz para que esse fígado funcione, para que meu coração bata? O que eu fiz para ter esse pensamento contínuo, para conseguir integrar a minha memória, as coisas que estão em mim? O que eu fiz para que ao pensar eu consiga relembrar aquele conhecimento que eu preciso colocar em ação na área? O que eu fiz para ter uma língua e um palato, dentes, para que eu possa falar, me expressar? O que eu fiz para ter as cordas vocais? O que eu fiz para ter esses dedos que me ajudam? Tudo isso me foi dado. Tudo isso me foi facultado. O que eu estou fazendo com as energias e com os veículos que me foram dados para a minha evolução? Essa é a questão. Deus, Ele está no silêncio, mas Ele fala conosco através das situações que se repetem na nossa existência. Então, qual o recado que Deus dá para mim? Deus não tem boca, Ele não tem voz, Ele não tem palato, Ele não tem dente, nem tem cabelo. Ele é imaterial, Ele é incorpóreo, Ele não tem um corpo, quem tem sou eu. E eu vivo nele, ele me dá o pensamento contínuo, ele me dá energia para aprendizado, ele me dá a vida. Não era hora de eu pensar em me integrar às leis de amor, porque são leis de amor, de justiça, que governam o cosmos. Isso só vai trazer para mim saúde, bem-estar, alegria de viver, superação dos problemas, que não foi Deus quem me deu, mas que eu cultivei pelas minhas atitudes lá atrás. Todo esse arcabouço de conhecimentos, isso vai nos dando forças. E quando nós temos algum vício, que a gente observe que está tendo ascendência sobre o nosso poder, a nossa liderança, nós temos que recorrer, antes de mais nada, a Deus. Primeiro é a aceitação dessa realidade, é olhar, não é aceitar. Quando eu falo aceitar, não quero de forma alguma dizer que devemos aceitar porque é assim mesmo e vai ser assim e pronto, eu sou assim. Não, ninguém é assim. Eu estou me deixando, eu sou fraco, eu estou me deixando dominar pelo corpo, eu estou me deixando dominar pelas presenças espirituais que me induzem a essa atitude que não é a melhor para a minha saúde, não é justa, não é correta e é fraca. Então, ao me dar conta e aceitar que realmente determinadas atitudes que eu faço não são adequadas, eu vou ter forças para buscar o amparo daqueles que possam me favorecer. Vou buscar a medicina, vou buscar a psicologia, vou buscar a religião, vou buscar o passe nas energias, vou buscar a meditação, vou buscar, acima de tudo, Deus para orientar a minha mente, para me dar forças, para me despregar, porque Ele é o sagrado poder. Eu conheço uma das pessoas que nós tratamos na nossa casa espírita, quando jovem, agora já é uma pessoa com mais de 50 anos, é um jovem senhor, mas há uns 20 anos atrás ele me relatou a experiência que ele tinha com as drogas pesadas. E ele já tinha tido um processo que quase que ele morre de overdose. E aquilo mexeu muito com ele, mas não o suficiente para ele largar totalmente. Aí teve um dia que os pais saíram, ele ainda morava com os pais. Já era um jovem já, mas ainda morava porque teve um relacionamento, voltou para casa, tinha aquelas situações confusas. Aí ele resolveu usar drogas, estava sozinho em casa. Foi interessante que eu até escrevi um texto sobre isso, está na revista Cultura Espírita, e também coloquei no Vivências com Jesus, no livro. A tia dele visitou a mãe no dia anterior. E a tia era espírita e trouxe um evangelho. Ela falou assim para ele: olha,
põe esse evangelho na sua mesinha de cabeceira, lê ele, porque o evangelho pode salvar a sua vida. E aí aconteceu no dia seguinte os pais saírem, ele ficou sozinho, resolveu usar drogas e começou a ter aqueles espasmos, aquele mal-estar próprio da overdose, e ele estava caindo da cama, como verdadeiramente caiu. Ele olhou o evangelho que estava na mesinha de cabeceira, ele pegou o evangelho e ficou, caiu em cima do evangelho como se estivesse abraçando. E ele começou a lembrar a tia falando do evangelho, a tia falando de Jesus, e ele num desespero, num mal-estar, aquela sensação horrível, começou a sentir as entidades que estavam com ele junto das drogas, porque a pessoa nunca está nas drogas sozinha, nem na bebida, em nenhuma situação ruim, a gente está só. Então ele começou a ver verdadeiros vampiros ali, e ele começou a gritar mentalmente por Jesus: Jesus, me socorre, me ajuda a me libertar desse condicionamento, a buscar uma vida sadia, a ter forças, Senhor. E ele começou a orar, e realmente ele sobreviveu. Chegou em casa, os pais chegaram em casa, ele ainda estava mal, levaram ele para o hospital, enfim, mas ele conseguiu sobreviver. E a partir dali ele nunca mais usou as drogas. E essa experiência de fé, de entrega, de forças, porque às vezes a gente não se sente com forças suficientes para cortar um condicionamento, um modelo que nós nos permitimos, nós nos abandonamos. Nós abandonamos às vezes a liderança nossa naquele canto, naquela situação durante anos. Então, para reaver essa liderança, agora nós nos sentimos às vezes fracos. Por isso, vamos recorrer a Jesus, vamos recorrer aos benfeitores espirituais, vamos recorrer aos médicos da terra, que são anjos de luz na nossa vida, vamos recorrer aos psicólogos, às terapias, a tudo aquilo que pode nos dar forças para que nós rompamos. Mas para romper com alguma coisa é preciso identificá-la. Se nós ainda achamos que é assim, nós não vamos ter nunca o ânimo de romper, mas é preciso olhar, aceitar que tem essa fragilidade. E ao aceitarmos que temos essa fragilidade, nós nos colocamos na posição de aprendizes. E quando temos a posição de aprendiz, a gente busca a renovação, a gente busca a cura. Olha, você que está pela Rádio Rio de Janeiro, nós temos um chat que é da TV Nova Luz, e companheiros amorosíssimos nos trazem seus relatos, nos fazem questões e sempre engrandecem muito o nosso programa, que na realidade acaba sendo feito em conjunto, não é, meus amores? Então a Margarida diz assim: como é difícil auxiliar as pessoas a abandonarem as drogas. Quando as crianças chegam à adolescência, abandonam a evangelização por conta do celular, jogos violentos é que o que lhes encanta. Como agir? Quando nós temos autoridade sobre os filhos, observando e oferecendo a eles coisas salutares, jogos melhores, observar aquilo que os nossos filhos estão fazendo, não deixar que eles sejam liderados pelas mentes dos que querem vender os novos jogos. Isso tem ocorrido. Nós, às vezes, temos tantas situações de trabalho, tantas questões durante o dia, que deixamos os nossos filhos serem educados pela TV, serem educados pelos jogos. Ao dar um jogo para eles, às vezes os pais acham: ai, graças a Deus, eles estão ali se divertindo, eu posso ter tranquilidade para fazer o meu trabalho. Mas o que tem ocorrido é que esses jogos, a internet, ela leva o jovem para campos de conhecimento e eles são tragados pelas entidades do mal que funcionam nestes veículos de comunicação. A internet é uma bênção e ela é um terror. Nós sabemos do submundo da internet, então não podemos deixar nossos filhos ali. Nós precisamos ver e perceber e escolher o que a criança faz. Gente, olha, eu quero até dar um relato. Até o que a criança come.
Eu acho que eu já falei isso aqui, uma amiga querida, amo, com muitas, é uma pessoa muito boa, mas na área da educação eu conversei com ela, eu presenciei uma situação, a criança dela com 4 anos, ela colocou alimento, você quer isso, fulaninho? Aí ele olhou assim, não quero não. Aí eu disse, mas é tão gostoso. Aí ela disse, ele nunca comeu isso. Aí eu disse, mas se ele nunca comeu, por que você perguntou se ele quer? Porque você tem que fazer um prato saudável e colocar. Ele tem 4 anos, como é que ele vai decidir o que ele deve comer, o que ele não deve comer? Quem é que lhe dera o que ele come, o que alimenta? É ele? Com 4 anos você dá esse poder, você cede o seu poder de cuidar do seu filho para uma criança que ainda não tem condições de se cuidar? Aí ela levou assim, porque saiu da minha boca. Gente, eu não sou de falar dessa forma, mas na hora saiu. Aí os pais têm cedido irresponsavelmente aos seus filhos um poder de decisão, tirando de si próprios essa responsabilidade, colocando essa responsabilidade irresponsavelmente nos ombros de jovens e crianças que não têm maturidade para decidir. Então isso começa desde cedo, nós tendo horário para as coisas, a forma como o alimento é apresentado, estudar como o alimento deve ser apresentado, porque existem realmente estudos que nos fornecem experiências muito interessantes na introdução dos alimentos, mas nunca na introdução de um alimento você pode perguntar para uma criança, você quer, filhinha? Ela só vai querer batata frita. Não tem que ter alimentos equivocados dentro de casa, não tem que ter Coca-Cola dentro de casa, não existe essa possibilidade de nós darmos Coca-Cola para uma criança de 1 ano de idade, de 2 anos, de 3 anos de idade, 4 anos de idade. O que é isso? Eu já vi, meus irmãos, pessoas dando na mamadeira vinho com açúcar para a criança. Quase eu infartei. Existe isso. O que pode uma criança? Vinho. Aí a criança dorme profundamente e não incomoda. Vinho misturado com água e açúcar. Então, meus irmãos, a gente tem aberrações nesse estilo, mas também aberrações que parecem que não são aberrações. Mas os pais são irresponsáveis todas as vezes que colocam o encargo de decisões em ombros frágeis que não têm nenhuma experiência nessa encarnação e nem o cérebro totalmente evoluído para poderem decidir. Então, alguns problemas surgem em virtude desse comportamento. Outros problemas não surgem desse comportamento. Às vezes os pais são super diligentes, super atenciosos e é um espírito recalcitrante, muito voluntarioso, senhor de si próprio, arrogante, que está ali. A gente às vezes até brinca, eu também tive uma amiga que tinha um general, e uma vez general, sempre general. Mas ela se impunha, graças a Deus. Hoje é um jovem que tem autodomínio, mas ele queria liderar os pais com 6 anos de idade. Com 8 anos ele queria dar as ordens, mas não. Toda vez que ela percebia que vinha algo acima, ela ia cortando. É difícil, meus irmãos, porque é cansativo, muito cansativo. E o que ajuda muito, o que é básico, que ajuda demais, é desde bebê a criança ser habituada a ter o seu espaço, a sua cama e a sua oração, a oração com ela antes de deitar. Muda o desenvolvimento intelecto-moral de um ser. Esse momento de se deitar, nossa, como ele é significativo. Então vamos aproveitar, ler histórias de virtudes para as crianças, quando elas forem pequenas, para elas começarem desde cedo a ter esse ideal. Orar com elas antes de dormir, diariamente. Aí elas vão se desenvolvendo e aí a situação fica mais diferente. Dar a elas oportunidades de fazerem algo dentro de casa, por mais que elas façam muito mal.
mas para elas tem que ser algo assim de status arrumar a própria cama. Com 5 anos, mas como é que vai com 5 anos? Ela estica ali, ai que lindo, aí depois a gente vai e arruma, porque ela não vai conseguir arrumar a cama. Mas ela faz, olha, vai levar água para a vovó, olha, vai levar isso, olha aquela plantinha, vai regar. Então, desde cedo, habituá-la a fazer algo em prol do próximo. Essa atitude estimula os lobos frontais. Há estudos magnânimos de neurocientistas que, utilizando o PET scan, comprovaram que 21 dias no qual a criança pequenininha levava água para a mãe ou para a avó, fazia esses pequenos serviços de fazer carinho através de algo. Pode ser múltiplo, levar uma aguinha, regar uma plantinha, ter isso de levar e fazer algo por alguém, ou por um bichinho ou uma planta. Esse processo estimula áreas do cérebro. E eles foram vendo o estímulo, como nos primeiros 7 dias o estímulo vinha, mas se passasse 12 dias sem fazer, o estímulo regredia. E aí eles foram vendo que em 21 dias de esforço diário já sedimentava núcleos de ligações neurais naquela área da compaixão, abrindo a condição da pessoa ter empatia, de se colocar no lugar do outro. É um tipo de inteligência muito ligada à inteligência espacial, ligada, que é a que dá a noção de espaço, à interligação da inteligência matemática, por exemplo, lógico, matemática com inteligência musical. Então, há todo um estímulo de aproveitamento, de irrigação do cérebro. Então, a criança passa a ter uma visão de vida fantástica, que outras nas quais não é estimulado isso não possuem. O pai que participa de uma atividade voluntária e a mãe levando a criança para ver como se é possível, dependendo do tipo de atividade, ela vendo as pessoas fazerem algo pelos outros, estimula e irradia o cérebro, porque o universo ele é de doação, de cuidado. Tudo no universo são cuidados, e quando nós estimulamos o cuidado da criança a realizar cuidados, nós estimulamos as múltiplas inteligências e ela passa a assumir mais a sua condição de ser humano. Então, meus amores queridos, é uma alegria estarmos conversando sobre isso. A Socorro pergunta: o que faço, Yasmin, com uma amiga que tenta várias vezes parar de fumar e sempre volta, tem taxas altas de colesterol, glicose e não muda seus hábitos e tem depressão? Na realidade, quando a pessoa não deseja mudar, ela não muda. Então, mas ninguém muda sozinho. Olha que interessante. Ela precisa de estímulos. Enviar alguma coisa que a estimule, algum dado, alguma pesquisa, orar por ela, realizar a meditação, porque envia as meditações, os encontros diários com Jesus que nós fazemos, que são programetes de 5 minutos, que vão ao ar pela Rádio Rio de Janeiro, 2 vezes no dia, e vão ao ar também pela tvnovaluz.com. É só colocar Encontros com Jesus ou Yasmin Madeira e você vai conseguir acessar. Esse trabalho vai relaxando e ativando áreas do cérebro físico e da matriz perispiritual. E com o tempo a pessoa vai tendo mais autodomínio e mais lucidez e força para fazer as melhores opções. Visualize-a, reze por ela, pelo menos uma vez por semana nas orações. Visualize ela totalmente iluminada de dentro para fora. Coloque o nome dela nas vibrações, nas casas onde realizam-se as desobsessões. Vá realizando esse trabalho e aos poucos ela vai. A minha mãe parava e voltava de fumar, parava e voltava de fumar. E ela só parou quando o médico falou para ela, ela teve uma necrose, o dedinho mínimo dela começou a necrosar. E aí, quando ela foi no médico, depois do exame, ele disse: você fuma?
O resultado da nicotina e dos demais elementos foi realizar uma obstrução na sua artéria aorta e o seu dedo está necrosando. Talvez tenhamos que amputá-lo. E o horror dela foi tanto que, quando o médico falou isso, nunca mais ela pegou num cigarro. Então, às vezes, a pessoa não se movimenta por ela própria e a própria vida realiza circunstâncias que estimulam a pessoa a uma mudança. Se ela não muda pelo amor, ela vai acabar se alterando pelo sofrimento. Mas lembre-se, ninguém muda ninguém, mas ninguém muda sozinho. Nós precisamos ter esperança, porque o dia chegará no qual ela vai abandonar esse vício. Ore bastante por ela. Às vezes, quanto mais a gente fala, dependendo do tipo de comportamento da pessoa, mais a pessoa fica ferrenha no vício, como a dizer, eu faço porque eu quero provar a todo mundo que eu mando em mim. Então, ela está sendo liderada pelo vício, ela não manda nela. Ela é mandada, ela é pensada pelas empresas de cigarro, ela é totalmente dominada, mas faz a fantasia de que ninguém manda nela, né? É muito triste essas situações. Yasmin, minha filha gosta muito de salada de frutas, sempre faço o prato dela, fica colorida. Ela tem 7 anos e gosta muito do evangelho antes de dormir. Josenile, esse é o caminho, é a perseverança, é o dia a dia, é no miudinho, é a rezar todo dia antes de todos os dias. É comer coisas boas, estimular o paladar da criança, é buscar formas de estimular o paladar para as coisas que sejam significativas. Se elas, durante os primeiros anos, não ingerirem açúcar, ou não ingerirem açúcar na quantidade exagerada que as balas e os doces propõem, elas vão ser mais saudáveis e não vão ter tanta dependência do açúcar. O paladar delas vai ser diferente. Então, quando as mães e os pais colocam uma Coca-Cola, dá até pena, é uma pena a gente ver isso, é tão triste. Colocar algo assim tão nefasto para a saúde para um bebê tomar, é muito triste. Então, a pessoa que faz isso estimula o paladar para que a criança goste de coisa muito açucarada. O organismo passa a assimilar aquela quantidade de elementos químicos que fazem muito mal e acabam ficando viciados, né? Porque ali tem elementos viciantes. Não é para a saúde aquilo. Aquilo não é para a saúde, gente. Esses elementos que nós encontramos dentro das garrafas tão bonitas, bem atraentes, né? Na sua forma, nos desenhos, super atrativos, esses elementos são venenos que estão ali. E nós somos muitas vezes totalmente envolvidos, manipulados. Eu trabalhei como professora de metodologia da pesquisa científica num grupo de marketing e é lógico que eles tinham o orientador da matéria e eu era orientadora da forma, da condução das pesquisas, a estruturação da monografia, enfim. Então eu acabava lendo muita coisa da área de marketing. Então há o marketing olfativo, tudo é estudado no mercado, por exemplo, nas lojas. O que vem perto do caixa são alimentos especiais que a pessoa já está cansada e olha para aquele chocolate e dá vontade de comer. Tudo é estruturado dentro de padrões psicológicos. O que está naquela gôndola, à altura dos olhos, é o que eles desejam que você leve. Os que estão muito acima ou abaixo são os que estão com preço mais razoável. Então, desde a entrada até a saída, cada posição e cada cheiro tem a ver com a proposta de indução hipnótica ao consumo. Então, se a pessoa vai com fome, ela é pensada, ela não decide.
ela é decidida pelos outros, pelo marketing, pelo esquema dos shoppings. Os shoppings, todo shopping, até o piso é escorregadio por um motivo. As lojas, as luzes são luzes amareladas, não são luzes brancas. As joias, quando ficam naquelas embalagens, nas vitrines, as luzes, o jogo de luzes brancas e douradas, luzes amarelas, fazem com que aquelas joias fiquem mais atrativas ao olhar. Então, ali é um recanto da fantasia. E nós somos aqueles que somos utilizados, né? Somos utilizados para darmos os recursos. Se temos que colocar nossos recursos, vamos colocar no que seja verdadeiramente saudável, útil, em benefício de nós mesmos, né? E dos nossos amores. E assim, nós vamos, se consumirmos só o que é bom, as empresas vão investir mais no que é bom. Se nós consumimos o que é venenoso, o que nos deixa feios, o que acaba com os nossos dentes, o que acaba com a nossa saúde, atrapalha a nossa memória, tem pessoas que só investem nisso a vida inteira. Se fizermos isso, nós estaremos também estimulando essas empresas, dando poder a elas de se espalharem pelo planeta. Então, quando eu digo não a um objeto de consumo, porque ele utiliza, por exemplo, eu não compro determinadas roupas em lojas que eu sei que utilizam crianças praticamente como escravas. Então a gente busca na internet, essa loja tem compromisso social? Porque se ao colocarmos o nosso dinheiro, o nosso recurso em uma empresa, em uma loja de roupa, seja loja de plástico, seja loja disso, a gente tem que perceber que nós estamos investindo naquela empresa. E vamos investir numa empresa que usa trabalho escravo? Vamos investir numa empresa que degrada a criança? Quais as empresas, se eu for comprar um desinfetante, se eu for comprar desses sabões para usar, né? Agora eu esqueci, lavar a louça, detergente, peraí, qual é a marca que eu vou usar? Vamos entrar na internet e ver. Tem marcas que dão um percentual muito grande para obras sociais e marcas que não fazem nada. Então, se é o mesmo preço ou pouca diferença, ou se eu tenho condições, eu vou investir, porque é um investimento. Em que eu invisto na minha vida? Na libertação ou no aprisionamento? O que eu quero? Os recursos que Deus me deu, eu vou investir no que há de melhor, para que as empresas que fazem o bem, elas tenham mais recursos e possam se espalhar pelo planeta. Não vou dar R$1, meu dinheiro, para a empresa que só faz o mal e explora as pessoas. Então esse é um novo sentido da nova era. Porque quanto mais nós investimos, se por exemplo esse programa, se você achou que é interessante, compartilha, coloca no sininho, inscreve no canal, porque nós temos que dar mais visibilidade àquilo que nós vemos que é salutar. É isso que nos vai fazer sermos a cada dia mais felizes, é a nossa contribuição. Ninguém precisa ficar sabendo, mas a energia da nossa vontade, da nossa decisão em eu olhar olha, eu estou falando de coisas do dia a dia, mas que repercutem na minha saúde, repercutem na minha vida, porque me ligam à energia do bem. Se eu tô ali, né? Eu tô ali com a minha mão, mas se eu pego uma coisa que foi feita de forma ética, se eu pego um objeto, aquilo repercute na minha vida. Eu estou investindo e dando energia também, não só recurso financeiro, eu estou dando energia para o que há de melhor. Meus irmãos, nós temos muito poder na nossa vida. Nós podemos sim. Fazer as melhores escolhas, nos tornando mais lúcidos, detentores da nossa existência. Quem lidera você? Essa é a grande questão. Quem nos lidera?
Quem lhe dera a mim? Essa é a minha questão. Que o amor, que a prosperidade, que a luz, que Deus esteja conosco e que nós possamos exercitar com sabedoria o nosso livre-arbítrio, sendo líderes da nossa própria vida. Amigos amados, eu me despeço aqui, rogando neste momento a Deus que ampare todos os irmãos que estiveram neste momento compondo este programa de amor. Que possa ter sido uma inspiração a todos nós em mudanças, em tomarmos as rédeas da nossa existência e de realizarmos sempre o que for melhor, justo, magnânimo, caridoso, mais saudável, porque nós desejamos para nós e para toda a humanidade a alegria. Neste momento, enviamos o nosso amor aos companheiros que estejam sentindo dores físicas, que é a falange do Dr. Bezerra de Menezes, que é a falange de Ismael, que é a falange de Eurípides Barçanufo e todos os grandes benfeitores envolvam os que estejam desamparados, os que estão sentindo dores físicas e morais, todos os que estão enredados pelo crime, pelos vícios e que não têm mais a liderança de suas próprias vidas. Que eles sejam fortalecidos, iluminados, que tenham forças para retomar a sua existência e serem líderes de amor de seu próprio destino. Que o amor envolva a terra e que o amor abençoe os nossos corações. Você que me acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, um beijo em seu coração. Até o nosso próximo Vivências com Jesus. Graças a Deus. E você que me acompanha pela tvnovaluz.com, que está no chat, olha só, eu quero dizer a vocês e desejar todo o meu amor, que tenho certeza que todos os nomes que estão aqui foram muito amparados. Um beijo e olha, eu agradeço essas palavras amorosas para comigo. Muito obrigada pela participação de vocês. Fico muito feliz. Estamos com a nossa querida Jane Mara. Boa tarde, linda. Tudo de bom para você. Síria Pires, Gláucia Werneck. A Gláucia fala da obsolescência programada, né, minha flor? Isso mesmo. Sandra Regina, nossa Juliana Felipe, nossos azuis, anjos azuis a todos, o meu amor. Todos os nomes, como falou a Helena Padilha, estão sendo abençoados. O Arne diz que já trabalhou em supermercado e ele é tudo voltado para atrair para compra. Olha só o Arne confirmando, né? Muito obrigada, Arne, pelas suas palavras. A nossa adorada Isali Camacho, muito obrigada. Eu agradeço o teu amor, o teu carinho. Maria Azúria, nossa Etienne, Renato, quantos amores aqui. São mais de 100. Não tenho como falar o nome de todos, mas todos recebam o meu carinho e tenho certeza que compuseram uma egrégora de luz que vai ser que nem uma bolha de amor que está envolvendo e com fácil acesso a todos os irmãos em humanidade. Coloquem aqui o seu relato, se vocês gostaram. Depois do programa tem uma área do YouTube que quanto mais depoimentos tiver, mais nós somos vistos. Então, por favor, nos ajude e um beijo no seu coração. Olha só, hoje nós temos a palestra pública, 8 horas da noite, temos às 7 o estudo do livro Nosso Lar, com o André e Sérgio Vilar, e temos às 9 horas, 9h30 da noite, 21h30, o nosso querido Wagner Paixão, com o programa Evangelho Rede Vivo. Amanhã eu estou junto com vocês, 8 horas da manhã, fazendo a nossa reunião linda do Evangelho na Rede. Um beijo, fiquem com Deus.